Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o demônio de olhos brancos. Capítulo 221. Uma monstruosa besta de 3 caudas devastou Konoha, sua tempestade de chakra levantando e destruindo grandes áreas de edifícios. Embora não tão poderosa quanto a 9 caudas, o 3 caudas ainda era uma verdadeira besta de guerra. Isto é ruim, pensou Hiruzen. Não era que ele acreditasse que eles fossem impotentes contra a 3 caudas, mas a ferocidade do ataque primeiro do Mizukage e agora da besta com cauda era avassaladora. A determinação do inimigo em resgatar Obito era tão forte que tornava difícil para Konoha prever quais outros planos poderiam estar por vir. O plano de usar Obito como isca para atrair o inimigo oculto e eliminar a ameaça estava prestes a ruir. O sensei e o aluno trocaram olhares, ambos compreendendo os pensamentos um do outro. Sem se virar, Hiruzen gritou: "Shizui, mate Obito!" Para evitar complicações, o terceiro Hokage não ordenou que Kakashi fizesse isso. Embora Shizui conhecesse Obito, eles não tinham uma ligação profunda, eram apenas membros de clãs que se conheciam. Ao ouvir a ordem de Hiruzen, Shizui não hesitou e desembainhou a espada curta das costas, desferindo um golpe em direção à cabeça de Obito num instante. A lâmina era veloz, tão rápida quanto um raio. No entanto, nunca chegou à cabeça de Obito. Uma casca semelhante a uma folha irrompeu repentinamente do chão, protegendo Obito com firmeza. Embora sua defesa não fosse particularmente forte, era mais do que suficiente para bloquear uma arma de metal sem aprimoramento de chakra. Zetsu finalmente descobriu a vulnerabilidade de Konoha e apareceu no último momento. Com Orochimaru e Hiruzen envolvidos com a 3 caudas, resgatar Obito continuava extremamente difícil, mas pelo menos agora havia um vislumbre de esperança. ZZZ. A espada curta de Shizui cortou a casca em forma de folha, mas parou após penetrar apenas cerca de 20 centímetros, sem conseguir ir mais longe. Você ousou vir. Um brilho gélido reluziu nos olhos de Shizui. Como um prodígio, suas reações eram muito mais rápidas do que as de um shinobi comum em um momento tão crítico. Ele abandonou a espada, usou a técnica de cintilação corporal e correu para dentro da concha, ficando cara a cara com Obito e Zetsu. No espaço confinado, o combate corpo a corpo era a especialidade de Shizui. Embora estivesse completamente escuro por dentro, para a visão de 3 Tomoe do Sharingan, era tão claro quanto a luz do dia. Não, havia algo errado. Estava muito claro. Num instante, o jovem Uchiha percebeu o problema. Embora a acuidade visual do Sharingan fosse de fato alta, permitindo-lhe enxergar claramente a noite, não deveria tornar a noite tão clara quanto o dia. Estava tão claro porque aquele desgraçado em preto e branco tinha jogado um monte de etiquetas explosivas. No instante em que a casca de folha envolveu Obito, Zetsu sacou um grosso feixe de selos explosivos e os lançou sem hesitar. A velocidade de Shizui era tão grande que quando ele completou o movimento de corte e investida, o pavio de chakra dos selos explosivos mal havia se apagado, liberando a luz ofuscante antes da explosão. Hiruzen agiu com decisão, ordenando a morte de Obito assim que percebeu que a situação poderia sair do controle de Konoha. Shizui também teve um desempenho impecável, como uma máquina. No entanto, o plano de Zetsu Negro era ainda mais extremo. Ele sabia que Konoha tinha muitos shinobi habilidosos, e para resgatar Obito, precisava fazer algo inesperado, incluindo, mas não se limitando a, usar etiquetas explosivas bem ao lado de Obito. Mesmo que isso significasse arriscar a vida de Obito, ele precisava maximizar as chances de um resgate bem-sucedido. Afinal, para Zetsu Negro, que era praticamente imortal e podia escapar a qualquer momento, esperar mais 1000 anos era uma opção. Apostar na vida de Obito, embora doloroso, era melhor do que não ter esperança alguma. Bum! Shizui cruzou os braços à sua frente, encolhendo o corpo para minimizar o impacto da explosão, mas mesmo assim, foi arremessado a mais de 10 metros de distância, com várias partes do corpo chamuscadas pelas chamas. Ele cuspiu um bocado de sangue com a mente confusa. Kamui. Nesse instante, Kakashi ativou a técnica do Mangekyou Sharingan em seu olho esquerdo. Após ouvir a ordem do terceiro Hokage, ele começou a acumular chakra silenciosamente, preparando-se para qualquer emergência. Ele não esperava que o momento chegasse tão rápido. Contudo, o poderoso jutsu espaço-temporal não atingiu nada. Além de uma poça de sangue, nem Obito nem Zetsu estavam em lugar nenhum. As expressões de Shizui e Kakashi congelaram. Essa intensa troca de golpes durou menos de um segundo. Da ordem de Hiruzen para matar Obito ao Kamui de Kakashi errando o alvo, a situação se inverteu num piscar de olhos, e Konoha perdeu sua melhor carta na manga. Hiruzen e Orochimaru jamais poderiam ter previsto que o inimigo que viera resgatar Obito ousaria lançar selos explosivos de forma imprudente, colocando a vida de Obito em risco. Persigam-nos. Eles não devem ter ido muito longe. Tsunade, com os cabelos presos em 2 tranças e vestida com armadura, finalmente pousou no local da execução, parecendo uma valquíria enfurecida. Sem selos explosivos, Obito não estará em boas condições, mesmo com um camarada protegendo-o. Isolem a vila, deixem a 3 caudas para o terceiro Hokage e Orochimaru. Rugido. Enquanto Tsunade falava, a 3 caudas rugiu novamente não muito longe, um lamento fraco escondido em meio ao som. Claramente, Hiruzen e Orochimaru já haviam levado a melhor. Derrotar ou mesmo selar a besta com cauda era apenas uma questão de tempo. Shizui e Kakashi se levantaram com dificuldade e assentiram, prontos para cumprir as ordens de Tsunade. Obito, você ainda está comigo?
Em algum lugar de Konoha, Zetsu colocou Obito ensanguentado no chão com uma expressão sombria. Obito murmurou algo, e Zetsu se inclinou para frente, mas não conseguiu ouvir nada claramente. Você está prestes a morrer. Os olhos de Zetsu eram complexos, pois ele sabia que seu único companheiro estava à beira da morte. Um buraco havia sido aberto no crânio de Obito, seu peito direito afundado, seu nariz arrancado, mais de 90% de sua pele queimada. Mesmo que Zetsu tivesse arriscado a própria vida para protegê-lo, Obito, aprisionado com a coluna vertebral fraturada e confinado há 4 dias, não conseguiu suportar o impacto das etiquetas explosivas. O custo de escapar do local da execução era altíssimo. Mas, pelo bem da minha mãe, eu preciso salvá-lo. Zetsu Negro pensou isso e então falou, espere e pense em Nohara Rin. Os olhos opacos de Obito se abriram de repente, e uma tênue luz surgiu dentro deles. Está funcionando, mas como faço para tirá-lo de Konoha? Zetsu coçou a cabeça, frustrado. A única maneira de salvá-lo era fundir mais células de Hashirama em seu corpo. Metade do corpo de Obito já havia sido transplantada com essas células na Ponte Kanabi, e ele não apresentou nenhuma reação de rejeição. Não deveria haver problema. O corpo dele está em péssimo estado. Ele só aguenta mais 10 minutos, no máximo. Se for preciso fazer uma cirurgia, tem que ser agora. Não há tempo para voltar atrás. Não tenho escolha, tenho que arriscar. Zetsu cerrou os dentes e carregou Obito para uma área isolada dentro de Konoha. Ele estendeu um galho no chão, usando cuidadosamente um clone de Zetsu branco para transportar uma grande quantidade de células de Hashirama. Sem perder tempo, começou a reparar o corpo de Obito ali mesmo. Devido às ações de Yuto, Konoha deixou de ter uma equipe de busca do Byakugan organizada, reduzindo consideravelmente suas capacidades de busca, o que deu a Zetsu alguma confiança. Ao mesmo tempo, shinobi de Konoha, usando os protetores de testa da vila, começaram a percorrer as ruas que escureciam gradualmente. Ambos os lados estavam correndo contra o tempo. Capítulo 222. O rugido da Três Caudas foi diminuindo gradualmente. Uma construção de chakra dessa magnitude jamais poderia ter sido páreo para Hiruzen Sarutobi e Orochimaru. Contudo, embora o ataque da besta com cauda tivesse começado a diminuir, os nervos de Konogakakure permaneciam à flor da pele. A questão de como lidar com a Três Caudas era espinhosa, mas a relação diplomática com a Terra da Água era um campo minado ainda mais delicado. No entanto, a ameaça mais imediata para Konoha era que as equipes de busca ainda não conseguiam encontrar Obito Uchiha. As consequências do declínio em larga escala do clã Hyuga, 4 anos atrás, começaram a mostrar seus efeitos. A capacidade investigativa de Konoha havia diminuído significativamente, e seu controle sobre o ambiente interno já não era tão sólido quanto uma muralha de ferro. Além disso, Zetsu era um especialista em ocultação e evasão, então, apesar de várias tentativas, Konoha não havia encontrado nada. O sol se pôs e a lua minguante surgiu. Na escuridão da noite, Konoha estava iluminada intensamente, com equipes shinobi espalhadas por toda a vila como uma teia, infiltrando-se em cada canto escondido, buscando incessantemente qualquer vestígio de Obito. Maldito shinobi de Konoha! Em um certo beco, Zetsu, carregando Obito Uchiha inconsciente nas costas, escondeu-se nas sombras, emergindo apenas depois que a equipe de busca passou. O estado de Obito havia melhorado significativamente. Zetsu havia transplantado um grande número de células de Hashirama para o corpo de Obito. Embora ele ainda não conseguisse se mover, pelo menos não corria risco imediato de morte. Contudo, para que Obito recuperasse suas habilidades de combate, uma série de cirurgias complexas seria necessária. Além disso, o que mais preocupava Zetsu, além da recuperação física, era o que usar para preencher as órbitas oculares vazias de Obito. Não preciso pensar muito nisso. Vamos sair de Konoha primeiro. Obito, você consegue aguentar firme? Após esperar por um longo tempo, Zetsu finalmente ouviu um zumbido fraco e discreto vindo de Obito. Nessa resposta quase inaudível, havia uma corrente subterrânea inconfundível de ódio. Obito se viu mais uma vez mergulhado em uma escuridão sem fim. Contanto que sobrevivesse aquela noite, seu chakra sofreria uma mudança qualitativa. Isso se ele realmente vivesse para ver o amanhã. Após se esgueirar por mais 10 minutos, Zetsu parou de repente e se agachou no canto de uma parede. Não podemos sair. Há muito shinobi de Konoha, Zetsu cerrou os punhos e rosnou. Parece que teremos que lutar para sair daqui. Espere. Nesse momento Obito falou de repente. Ele parecia ter reunido forças e, reprimindo a dor, disse lentamente, não consigo mais ouvir o rugido da Três Caudas. O que aconteceu? Não sei. Talvez Hiruzen e os outros tenham lidado com a Três Caudas. O que significa que eles podem aparecer a qualquer momento. Esqueça, Zetsu. Não há como você conseguir romper essa barreira. Então, o que fazemos? Devemos desistir? Não vamos desistir. Em vez disso, vamos apostar tudo em uma última jogada. Obito rangeu os dentes e disse, não consigo ver nada. Onde estamos agora? A placa de rua diz Pousada do Sul da Sexta Rua. Ótimo. Zetsu, siga esta rua para o norte. Vire à esquerda no primeiro cruzamento e continue reto. Espero que o layout da vila não tenha mudado. Quando você vir uma casa verde escura, entre. Isso não fica bem no coração de Konoha? É exatamente esse o ponto. As equipes de busca não estarão tão concentradas na área central quanto estão nos arredores. Vai, Zetsu. Essa é nossa única esperança de sobrevivência. Zetsu não teve outra escolha senão seguir as instruções.
Ele carregou Obito e dirigiu-se para as profundezas de Konoha. Não demorou muito para que eles chegassem em frente à casa verde escura. Com um rangido, Zetsu abriu a janela e pulou para dentro, colocando Obito delicadamente em um sofá. Depois de se certificar de que não havia ninguém presente, ele tratou os ferimentos abertos de Obito. Alguns minutos se passaram antes que Zetsu finalmente tivesse tempo de inspecionar a casa cuidadosamente. Que cheiro forte de álcool! Zetsu franziu o nariz. Onde estamos? Obito, com as órbitas oculares vazias voltadas para a frente, falou calmamente. Só estive aqui algumas vezes, mas conhecendo a pessoa que mora aqui, as fotos na parede ainda devem estar penduradas na sala de estar. Espera, será que são o jovem Hiruzen e o Sannin em sua juventude? Isso mesmo. Este lugar é... Antes que pudessem terminar de falar, a porta se abriu repentinamente por fora. Um homem de meia-idade, com forte cheiro de álcool, entrou na sala de estar em sua cadeira de rodas, com o rosto avermelhado. Esta era a casa de Jiraiya. No instante em que a porta se fechou, Jiraiya pressentiu que algo estava errado, apesar de ter perdido as pernas 5 anos atrás. Os instintos de um shinobi ainda estavam profundamente enraizados em seu corpo, e o álcool não conseguia embotar completamente seus sentidos aguçados. Sem hesitar, um selo explosivo apareceu na mão de Jiraiya. Seu pensamento era simples: contanto que o detonasse, um grande número de shinobi viria investigar, deixando Zetsu e Obito sem ter para onde fugir. Quanto a ele próprio, se ele morresse, que assim fosse. Para um shinobi aleijado, talvez morrer pela vila fosse o melhor fim. Jiraiya-sama. Obito falou de repente. Zetsu, não se mexa. Quero falar com Jiraiya-sama. Falar? Obito, você não pode ver, mas ele está segurando uma etiqueta explosiva. Calha a boca, disse Obito em tom suave, porém firme. Escute-me. Zetsu deu um soco em si mesmo em frustração, mas não teve escolha a não ser ficar parado. Jiraiya-sama, já se passaram muitos anos. Me desculpe, mas não consigo ver como você está agora. Obito, o que você quer? Nada demais, só queria ver alguém que também sofre com isso. Afinal, nós dois somos pessoas abandonadas por Konoha. Que absurdos, zombou Jiraiya balançando a cabeça. Konoha nunca te abandonou, você é que abandonou seu próprio caminho. Nunca mais fomos os mesmos. Você está enganado, Jiraiya-sama. Nós somos iguais. A voz calma de Obito ecoou na sala. A aldeia me rejeitou, mas também te abandonou. Você é um dos 3 Sannin lendários que deu grandes contribuições tanto na Segunda quanto na Terceira Guerra Shinobi, agora reduzido a sentar-se em uma cadeira de rodas, embriagado nesta noite caótica. Na ponte Kanabi, meu lado direito foi completamente esmagado, mas graças ao transplante de células de Hashirama, ainda estou vivo e posso até continuar sendo um shinobi. Mesmo agora, com alguns tratamentos, ainda consigo sobreviver. Konoha possui as células do primeiro Hokage e a tecnologia necessária, mas mesmo assim optaram por não usá-las em você. Eles preferem abraçar a decadência moral a salvar um herói da aldeia. Se isso não é abandono, então o que é? O aperto de Jiraiya na etiqueta explosiva se intensificou ao se lembrar da promessa feita a Orochimaru por seu sensei poucos dias antes, no escritório do Hokage. Nem o sensei nem Orochimaru escolheram quebrar as regras para ajudá-lo. O que você está dizendo? Está completamente errado, disse o homem de cabelos brancos, interrompendo seus devaneios e lançando um olhar frio para Obito. Como shinobi de Konoha, é meu dever proteger os restos mortais dos caídos. Eu jamais usarei as células do Lord Hashirama, e a vila jamais toleraria tal ato. O rosto de Obito permaneceu inexpressivo enquanto suas órbitas oculares vazias pareciam se fixar no olhar de Jiraiya. Que nobres princípios shinobi! Mas diga-me, Jiraiya-sama, por que Orochimaru teve permissão para retornar a Konoha? Que absurdo! O que Orochimaru tem a ver com isso? Esse é o laboratório do Yuto. Jiraiya-sama, você está mesmo citando a mentira oficial? Isso só mostra que você está vacilando. Nós dois sabemos que foi Orochimaru quem roubou o corpo do primeiro Hokage. Mesmo assim, ele ainda teve permissão para voltar a Konoha e está destinado a se tornar o próximo Hokage. No ar carregado de álcool, a fala de Obito acelerou. Veja Jiraiya-sama, enquanto a vila o abandonava, ela acolheu Orochimaru. Ele realizou tantos experimentos em humanos, matou inúmeras pessoas, e ainda assim quem se lembra disso? Naquela época, unimos forças para invadir a Megakuri e matar Nagato. Não importa quais fossem meus planos, você, Jiraiya, estava genuinamente fazendo isso pelo futuro do mundo shinobi. Mas agora, quem sequer reconhece seus esforços? Hoje, a delegação de Amegakuri acabou de partir. Hiruzen Sarutobi não sabia que Akatsuki guarda um profundo rancor contra você? Mesmo assim, ele deixou Konoha entrar, sem nem considerar seus sentimentos. Por que será que nas discussões sobre o quinto Hokage, seu nome nunca é mencionado? Ah, certo, você está aleijado, não pode mais lutar. Para um shinobi, isso é o mesmo que estar morto. Então, Jiraiya-sama, você não percebeu? As coisas que você mais preza, a vila, Hiruzen Sarutobi e Orochimaru, todas te abandonaram. Hahaha, pelo menos ainda temos a Tsunade. Jiraiya riu gostosamente, balançando a cadeira de rodas enquanto se virava para sair, agarrando-se ao último resquício de dignidade. Seus movimentos foram apressados, como se estivesse fugindo. Contudo, as órbitas vazias dos olhos de Obito pareciam pressentir algo, e ele desferiu um golpe final imortal. Jiraiya-sama, ninguém lhe mencionou isso? O motivo pelo qual Tsunade conseguiu quebrar minha coluna foi porque ela tinha Murakumo no braço. Tis.
Mesmo diante de Yuto, que massacrou seu clã e rompeu completamente os laços com Konoha, a vila descaradamente se apropriou de seu poder. Mas ainda assim não curaram suas pernas. Jiraiya-sama, lembrei-me de repente, o selo requer contato físico. Será que Yuto veio com a Megakuri? Onde ele está hospedado? Será que ainda está no complexo do clã Senju? A mão do homem de cabelos brancos que acabará de tocar a maçaneta parou subitamente. Capítulo 223. O quinto Mizukage Mangetsu morreu no País do Fogo, a Três Caudas foi capturada por Konoha e Obito conseguiu escapar. Que confusão! Yuto olhou fixamente para o dispositivo inteligente em sua mão, estupefato. Ele realmente não esperava que, apesar de ter tido os olhos arrancados, Obito tivesse conseguido escapar, superando Konoha em manobras. Se eu encontrar o Obito da próxima vez, quem sabe qual será a situação. Com um estrondo, Yuto esmagou a mensagem secreta e, em seguida, deu um tapinha na pequena lesma ao seu lado, sinalizando para que ela retornasse à floresta Shikotsu. Ele apertou os olhos, percebendo que algo havia escapado de seu controle. Mas era tarde demais para correr para Konoha agora. Mesmo sem o Kamui, Obito tinha bases secretas demais no submundo. Não havia como saber onde ele poderia estar escondido agora. Além disso, a questão crucial era que ele estava simplesmente longe demais da Terra do Fogo. Yuto suspirou, erguendo a cabeça para contemplar o azul profundo e infinito à sua frente. Sobre o vasto oceano, havia apenas um pequeno barco. 10 dias atrás, ele havia deixado a Terra do Fogo, confiando neste pequeno e simples barco para viajar da Terra das Ondas para o leste, atravessando o território da Terra do Mar e adentrando o oceano aberto, longe da civilização humana. A água do mar ali era de um azul profundo, quase tinta, e incrivelmente profunda. Mesmo com o Byakugan ativado, ele não conseguia ver o fundo. Após atravessar o território da Terra do Mar, o oceano tornou-se estranhamente silencioso. Não havia navios, nem mesmo o canto das aves marinhas. Aquele não parecia ser um lugar onde um shinobi deveria estar. Vou terminar o que estou fazendo e depois volto. Este mar me dá arrepios, murmurou Yuto para si mesmo. Nem ele gostava de ficar muito tempo em um lugar tão desolado. Após marcar o pequeno barco com chakra, ele ajustou sua condição e mergulhou no mar azul profundo. Que frio! Yuto ofegou enquanto mergulhava mais fundo. Desde o ano 48 de Konoha, a sábia das lesmas Katsuyu sempre apoiou Yuto, sendo sua aliada mais fiel. O pergaminho de informações enviado anteriormente também havia sido enviado por ela. Retribuindo o favor, Yuto também pretendia cumprir sua promessa, libertar Katsuyu da floresta Shikotsu e conceder-lhe a liberdade. Yuto e a lesma sábia discutiram esse assunto por um longo tempo. O método mais direto e grosseiro foi escavar a floresta Shikotsu, destruindo todo o pântano e a floresta, perfurando um túnel até o núcleo da terra e criando uma gigantesca caverna subterrânea para ela rastejar para fora. Mas esse plano era claramente quase impossível de realizar, de escala muito grande e demorado demais, não seria concluído dentro da curta vida útil de um shinobi. Portanto, Yuto fez algumas modificações nesse plano. Já que cavar diretamente não era viável, por que não empurrar a lesma sábia para fora por outra direção? Ele encontraria o ponto mais profundo do oceano com a maior pressão e usaria técnicas de invocação para criar uma saída de água, para expelir o Katsuyu como uma pistola de água de alta pressão, rompendo o subterrâneo e libertando-o. Esse plano parecia improvável, mas na verdade tinha chances de dar certo. Primeiro, a sábia lesma era quase imune a danos físicos, de modo que nem mesmo a maior pressão oceânica a mataria. Em segundo lugar, mesmo que a pressão da água não conseguisse romper a camada subterrânea, ela poderia erodir lentamente as camadas rochosas, e a lesma sábia eventualmente conseguiria rastejar para fora. Libertar a lesma sábia foi desafiar o próprio destino. Se seguissem as regras, não haveria esperança alguma. A lesma sábia concordou com o plano de Yuto e o ensinou um método para configurar a técnica de invocação em massa. O pergaminho do contrato de sangue da floresta Shikotsu era um guia essencial. Sem ele, as águas profundas do mar certamente seriam mal direcionadas. A chave do plano era encontrar uma pressão de água forte o suficiente para romper qualquer coisa. Forte o bastante para esmagar instantaneamente o aço em finas lâminas ou reduzir uma montanha a uma pequena bola. Assim, Yuto viera até ali. Nos últimos 4 anos, viajara pelo mundo, escalara os picos mais altos e se aventurara nas florestas primitivas mais secretas. Depois de considerar tudo, somente este lugar lhe pareceu adequado. Os habitantes nativos da Terra do Mar sempre se referiram a este lugar como o Mar Negro da Morte. Ninguém sabia a profundidade do Mar Negro. Da última vez que Yuto viera explorar, mergulhara a milhares de metros, mas não suportara a pressão da água e tivera de voltar. Mas desta vez Yuto estava determinado a chegar ao fundo. Bolhas subiam na água do mar escura como breu. Yuto manteve as pernas juntas, descendo verticalmente. Graças aos pergaminhos de vedação de ar, ele não se preocupava em ficar sem oxigênio. Sua única preocupação era combater a imensa pressão da água. A princípio, tudo correu bem. Yuto cortava a água como uma navalha, até mesmo aproveitando para observar os arredores com seu Byakugan, como se estivesse fazendo turismo. Mas depois desse mergulho em queda livre, ultrapassar os 1000 metros, ele já não estava tão relaxado. Tensionou cada músculo, seu chakra percorrendo seus canais de energia, resistindo desesperadamente à pressão da água. No entanto, em certo ponto sua pele começou a sangrar.
Esse era o limite do que seu corpo podia suportar. Pela primeira vez, uma luz dourada brilhou nas profundezas do Mar Negro como breu, iluminando um abismo que permanecerá na escuridão por incontáveis anos. Modo Tenseigan ativar. Yuto liberou sua técnica suprema em um único fôlego, transformando o Komuniba em um formato difuso que o envolveu, cortando a água enquanto ele despencava cada vez mais fundo. Sons estrondosos ecoavam ao seu redor. Esse processo pareceu durar uma eternidade. Além da luz dourada de seu jutsu ocular, o mar profundo não possuía outras fontes de iluminação. A escuridão ao redor era tão completa que era fácil perder completamente a noção de direção e tempo. Mas Yuto tinha seu próprio método. Ele confiava no feedback tátil de Komuniba, continuando a pressionar em direção às áreas de maior pressão, evitando a situação incômoda de pressionar na direção errada. Nem mesmo o modo Tenseigan conseguiu ajudá-lo a chegar ao fundo. Enquanto estalos ecoavam, o fuso dourado começou a apresentar rachaduras. Muito profundo. A expressão de Yuto mudou drasticamente. São 50.000 metros? 100.000 metros? 200.000 metros? Ele não tinha ideia da profundidade em que havia ido, mas Yuto entendia que se continuasse mais fundo, nem mesmo sua visão seria capaz de suportar a pressão das profundezas do mar. Após uma breve hesitação, ele optou por continuar. Dessa vez, além do modo Tenseigan, ele também ativou o selo da força de 100. Sons de rangido, como um rato roendo uma mesa de madeira, enchiam o ar enquanto o Komuniba dourado era comprimido cada vez mais, até ficar firmemente pressionado contra sua pele, esmagando seus ossos em um instante. A criação renascedora foi ativada, curando seus ferimentos, apenas para o Komuniba destruí-lo novamente, com o chakra armazenado no selo da força de 100 reparando-o mais uma vez. O ciclo de dor e coceira se repetia incessantemente, levando Yuto à beira da loucura. Após incontáveis ciclos de destruição e regeneração, seus pés finalmente pararam de repente. Yuto finalmente pisou no fundo rochoso do mar. As pedras aqui são muito mais resistentes que o metal. Ele refletia sobre isso enquanto seu corpo continuava a ser destruído e regenerado. Com grande dificuldade, ele retirou os materiais preparados e os inseriu na rocha. O som de ranger de dentes ecoou no ar enquanto ele verificava sob a luz dourada. Não havia nenhum dano à rocha. Corte Murakumo. Yuto chamou silenciosamente, usando seu jutsu ocular complementar para impulsionar o material contra a rocha. Coloque um marcador de técnica de invocação a cada 500 metros. Só me resta esperar ter chakra suficiente armazenado. Enquanto Yuto sangrava profusamente, ele se movia rapidamente, e à medida que ganhava prática, seus movimentos se tornavam cada vez mais rápidos. Bang! Um tremor percorreu sua mão e seu coração saltou de alegria. Este era o último. Tudo o que restava era colocar o pergaminho do contrato de sangue no núcleo, e a tarefa estaria concluída. Subitamente seu corpo em movimento acelerou, percorrendo 100 metros em um instante e se chocando contra uma montanha. Envolto em Komuniba dourada, ele atravessou a montanha como um meteoro. A água do mar desapareceu subitamente e a imensa pressão sumiu. Pego de surpresa, Yuto foi lançado horizontalmente, ainda envolto em Komuniba. Yuto ficou um pouco atônito ao se levantar e sacudir a poeira da cabeça. Ao ativar seu Byakugan, ele congelou ao ver o azul pálido familiar em seus arredores. Essa era a cor que pertencia a Minato. Yuto permaneceu imóvel no mesmo lugar, agachando-se lentamente para pegar areia com as mãos. Os grãos de areia cinzenta que escorregavam por entre seus dedos continham um chakra familiar. Mas, vocês já estão todos mortos. Yuto murmurou baixinho, olhando ao redor daquela terra desolada com uma expressão complexa. Ele sabia onde estava. Este era o local de descanso dos Shinobis, o reino secreto eterno da reencarnação do chakra. A Terra Pura. Capítulo 224. Yuto jazia sobre o mar de areia cinza chumbo, seu Byakugan permitindo-lhe ver facilmente como era aquele mundo, conhecido como a Terra Pura. Um deserto infinito sob um céu noturno sem limites, sem nada entre eles, como uma tela em branco à espera de ser pintada. O silêncio quase eterno preenchia este mundo, tornando um lugar muito mais aterrador do que a floresta Shikotsu. Mesmo em um lugar como aquele, os olhos de Yuto refletiam muitas cores, os resquícios de chakra deixados por shinobi falecidos. Apesar de estar na Terra Pura, Yuto não sentiu pânico. Embora extremamente perigoso, executar uma técnica de invocação nas profundezas do mar não seria capaz de esmagar ou matar instantaneamente um shinobi de elite como Yuto. Ele tinha plena consciência de que não havia morrido. De olhos fechados, Yuto continuou deitado no mar de areia cinzenta da Terra Pura. Surpreendentemente, sentiu-se extremamente confortável, como se estivesse imerso em líquido aniótico quente. Você parece bastante à vontade. Uma voz ecoou na Terra Pura, mas não pertencia a Yuto. As emoções costumam ser inúteis, disse Yuto, abrindo os olhos, mas sem se levantar, permanecendo deitado na areia. Saudações, Vossa Excelência. Vossa Excelência? Essa é uma forma rara de tratamento. Afinal, isso combina muito bem com você. Yuto fez uma pausa antes de continuar suavemente. Você é o sábio dos 6 caminhos. Com um baque suave, um homem idoso vestido com uma túnica branca sentou-se ao lado de Yuto. Sua aparência era peculiar. Cabelo castanho, cavanhaque, 2 chifres saindo de sua cabeça e além dos 2 Rinnegan roxos, um olho carmesim na testa. A pessoa que invocou Yuto para a Terra da Reencarnação Eterna foi ninguém menos que o fundador do ninjutsu, Agoromo Otsutsuki, o sábio dos 6 caminhos. O céu noturno era vasto, e o mar de areia, desolado.
O silêncio entre a realidade e o presente parecia ter deixado apenas o par que decidiria o destino, um velho e um jovem. Pensei que você me atacaria com a liberação Yin Yang sem dizer uma palavra, disse Yuto preguiçosamente, bocejando e dando uma risadinha. Preparei uma série de 8 dígitos de etiquetas explosivas, pensando que não faria mal desferir o primeiro golpe. Sábio, deixe-me perguntar diretamente, etiquetas explosivas são eficazes contra você? Não, não são, respondeu o sábio dos 6 caminhos, seriamente. A liberação Yin Yang pode transformar chamas ardentes em uma brisa suave. Ah, que grosseria! Então, Vossa Excelência pretende me matar? Você não parece ter medo da morte. Para um shinobi, a morte é a forma final, disse Yuto, pegando um punhado de areia cinza e deixando-a escorrer entre os dedos. Só no momento da morte podemos realmente ver quem somos. De certa forma, anseio pelo sono eterno. Agoromo Otsutsuki olhou para o jovem deitado ao seu lado. Aqueles olhos brancos familiares trouxeram de volta memórias. Há 1000 anos, Agoromo também gostava de sentar-se no chão, contemplando a árvore divina à distância enquanto conversava com seu irmão, Amura. Os olhos brancos e puros, sem o contraste de outras cores, lutavam para transmitir emoções complexas. Mas Agoromo e seu irmão haviam passado tanto tempo juntos que Amura quase se tornará parte dele. Nesse momento, o sábio dos 6 caminhos pôde ver as emoções nos olhos de Yuto com absoluta clareza. Esse jovem não estava mentindo. Mesmo que perdesse tudo, ele continuaria nesse caminho, cada vez mais longe. Não adiantava tentar persuadir alguém como Yuto. A única maneira de detê-lo era matá-lo. Suspirar. O sábio dos 6 caminhos suspirou profundamente, mas não fez nenhum movimento. Ele viveu por mais de 1000 anos e, mesmo depois de morrer, ainda conseguia manter seu espírito com chakra, caminhando entre a terra pura e o mundo dos vivos, conquistando o título de sábio. Não se tratava apenas da adoração das gerações futuras. Mas nem ele nem mesmo sua mãe, Kaguya Otsutsuki, eram deuses oniscientes ou onipotentes. Seu poder tinha limites. Além disso, o chakra do sábio dos 6 caminhos era reservado para lidar com sua mãe. Ele poderia matar Yuto, e mesmo depois disso, ainda lhe restaria muito poder. Mas e se Kaguya se libertasse do selo no futuro? Será que Yuto ou sua mãe trariam mais devastação ao mundo? O sábio dos 6 caminhos teve dificuldade em decidir, mas ele compreendeu que o renascimento de sua mãe era quase iminente, enquanto o caminho de Yuto estava apenas começando a se delinear. Então, você decidiu não fazer nada? Perguntou Yuto calmamente enquanto se levantava. Então me mande de volta. Ainda preciso organizar a técnica de invocação. Os vivos não podem permanecer na terra pura por muito tempo. Em instantes vocês partirão daqui automaticamente. Obrigado. Outro silêncio se fez, e foi o sábio dos 6 caminhos quem finalmente falou suavemente. Jovem, você realmente precisa trilhar este caminho? Este mundo ainda. Não vou voltar atrás, interrompeu Yuto com um sorriso. Agora consigo entender por que você não me matou, e sei que a maioria das pessoas discordaria da minha ideia. Mas como sou um shinobi, devo seguir meu caminho com convicção. Já não sendo mais o pássaro engaiolado, o jovem olhou para o céu noturno da terra pura, sua voz ecoando pelo mar de areia cinzenta. Chakra. Talvez nunca tenha sido a chave para a paz. Os países centrais com as forças shinobi mais poderosas se envolvem em guerras que varrem o mundo em média a cada 18 anos. Vivenciei a terceira grande guerra ninja em primeira mão e como primeiro chefe da Anbu, conheço muitos segredos. Do 56º ao 58º ano de Konoha, a população do País do Fogo diminuiu em 30%. Esse é o número de mortos em um país forte. As perdas em nações menores foram ainda piores. Depois de deixar Konoha, viajei para muitos lugares. A Terra do Mar, que não tem shinobi, me impressionou profundamente. Eles foram abandonados pelo chakra, mas mesmo assim estão prosperando. Eles não usam o método de liberação de fogo, então extraem recursos subterrâneos não renováveis. Se lhes falta força, projetam máquinas. Se o inverno é muito frio, constroem casas com materiais isolantes. A última guerra em grande escala na Terra do Mar ocorreu há 36 anos. E eclodiu para se defender de piratas shinobi. Então, comecei a me perguntar se o chakra deveria ocupar um lugar tão importante no mundo. Não, você está errado. Agoromo Otsutsuki falou de repente, seu Rinnegan roxo repleto de sinceridade. Chakra não é uma arma que traz a morte. Eu criei o Ninshu para conectar tudo no mundo, para que todos pudessem compreender a dor e as emoções uns dos outros. Eu acredito em você. Acredito mesmo. Yuto se virou, falando solenemente. Há 1000 anos, você criou o Ninshu e transmitiu o verdadeiro significado do chakra para o mundo, genuinamente na esperança de criar uma era de compreensão mútua e paz. Há centenas de anos, o ancestral Hyuga que desenvolveu a técnica do pássaro engaiolado certamente o fez com a intenção de proteger sua família. Há 55 anos, Hashirama Senju estabeleceu o sistema de uma aldeia por país, não para criar uma ditadura, mas para construir um ambiente seguro onde as crianças pudessem sobreviver à sua infância. Mas mesmo agora, o mundo shinobi não viu 20 anos de paz contínua. Cada geração de shinobi tem que vivenciar sua própria grande guerra ninja. Todos os seus esforços pela paz fracassaram. Mas nenhum de vocês estava errado. Os ideais de paz e prosperidade, que outrora foram repletos de paixão, não devem ser negados por ninguém. Mas é inútil. É objetivamente inútil. Então comecei a pensar. Talvez o motivo do desabamento do arranha-céu tenha sido a fundação mal feita. Não, até isso é pouco. Você estava construindo uma casa nas nuvens.
Uma luz dourada rodopiava ao seu redor, e o poder do espaço começou a dilacerar o corpo de Yuto. Ele podia sentir o cheiro do ar salgado vindo das profundezas do mar. Os vivos não podiam permanecer na terra pura por muito tempo, seu tempo havia acabado. O corpo de Yuto começou lentamente a desaparecer da terra pura. Restaram 2 últimas palavras de rebeldia. É isso mesmo, este mundo não precisa de chakra. Eu darei fim à era do Shinobi. Capítulo 225. Com um gorgolejo, uma bolha surgiu nas profundezas do oceano, e a água gelada sob alta pressão invadiu a boca de Yuto, rasgando instantaneamente seus pulmões. A técnica criação-renascimento foi ativada naturalmente, dividindo e regenerando as células rapidamente, embora ao custo de uma grande quantidade de força vital e chakra. Num instante, o corpo de Yuto se curou. A experiência na terra pura pareceu um sonho fugaz, deixando Yuto com uma leve tontura. O frio das profundezas do oceano o despertou, e ele continuou a preparar a técnica de invocação. Materiais imbuídos de chakra já haviam sido colocados sobre as rochas. As bandeiras do mundo subaquático tremulavam, criando uma cena singular. Contudo, Yuto, tendo consumido grande parte de suas forças, não ousou se atrasar. Nadou até o centro da grande formação de invocação, cavou um sulco e delicadamente colocou o pergaminho do contrato de sangue ali. Está na hora de ir. O jutsu de invocação reversa foi ativado no fundo do oceano, e Yuto Hyuga sentiu seu corpo ficar mais leve ao pousar em uma plataforma de pedra branca. Yuto-kun, você retornou. A voz profunda da lesma sábia ecoou da terra. Na véspera de reconquistar a liberdade, até mesmo este sábio antigo e longevo demonstrava um toque de urgência em seu tom de voz. Foi bem sucedido? Encontrei alguém inesperado, mas consegui concluir a tarefa perfeitamente. Yuto interrompeu sua técnica de renascimento da criação com o rosto pálido. Vou começar imediatamente. Não se apresse, Yuto-kun. Descanse mais um pouco. Não, o contrato de sangue para a invocação perderá rapidamente sua eficácia no ambiente de águas profundas. Yuto balançou a cabeça e fez selos de mão. Aproveite a oportunidade. Arte Ninja, invocação ilimitada. Usando o pergaminho do contrato de sangue como coordenada, a formação de invocação nas profundezas do oceano ativou-se rapidamente sob a força do chakra. Exatamente como Yuto e a lesma sábia haviam planejado, dezenas de milhares de toneladas de água do mar jorraram do centro da formação de invocação, fluindo incessantemente. Katsuyu-sama, você sente? Yuto estava deitado no chão, sentindo cuidadosamente os tremores vindos das profundezas. O que? Katsuyu-sama, poderia repetir? Não ouvi direito. Correr. A voz, geralmente suave, transformou-se num grito urgente, carregado de uma ansiedade inegável. Sem dizer uma palavra, Yuto mordeu a ponta do dedo e bateu com a mão no próprio corpo. Arte Ninja, invocação por contrato de sangue. Este era um ninjutsu espacial secreto com a floresta Shikotsu como base, permitindo que o usuário fosse invocado como se ele próprio fosse uma criatura invocada. No entanto, o destino deveria ser onde o pergaminho do contrato de sangue estivesse localizado, e apenas o nome do usuário poderia constar no pergaminho. Ao ouvir a ordem para correr, Yuto não fugiu. Em vez disso, pensou em retornar ao fundo do oceano, para ajudar a lesma sábia a escapar daquela situação. Na verdade, mesmo quando era um shinobi de Konoha, Yuto nunca recuou do campo de batalha, muito menos quando se tratava da lesma sábia que tanto o ajudara. No entanto, a invocação não só falhou como também teve o efeito contrário. Sangue escorria da boca de Yuto, e ele o limpou sem expressão, compreendendo o que havia acontecido. O pergaminho do contrato de sangue havia sido danificado pela alta pressão e baixa temperatura do fundo do oceano, tornando-o inutilizável como coordenada. Mas a conexão entre o fundo do oceano e a morada da lesma sábia já havia sido estabelecida, tornando impossível cortá-la. Não se tratava apenas de uma mera conexão entre o fundo do oceano e a terra abaixo. Devido à falha do pergaminho, combinada com a alta pressão e a baixa temperatura, o chakra do sábio dos 6 caminhos e a aura da terra pura. Sob a influência desses fatores inesperados, a passagem de invocação, planejada para ter o tamanho ideal, expandiu-se exponencialmente, abarcando toda a lesma sábia em seu interior. E assim o sábio caiu no oceano. Para piorar a situação, com o pergaminho inoperante, Yuto não podia mais invocar a lesma sábia para transferir parte dele para a superfície e ganhar mais tempo. Corra, Yuto-kun! A voz da lesma sábia tornou-se ainda mais fraca, sendo esta a comunicação entre uma criatura invocada e seu parceiro de pacto de sangue. Mesmo a grandes distâncias, a lesma sábia conseguia transmitir suas palavras a Yuto. A floresta Shikotsu está prestes a desaparecer. Perdido? Yuto ficou atônito. Falhou? Mas eu senti que a passagem de invocação era muito maior do que o planejado. Mas mesmo que não tenha sido como esperado, libertar-me da terra não deveria ser um problema. Certo, só consegui pela metade. Meu corpo inteiro está agora no fundo do mar. O coração de Yuto afundou. Haha, você é mesmo inteligente, Yuto-kun. A voz da lesma sábia já estava extremamente baixa, mas o calor e o conforto em seu tom permaneciam intactos. Não consigo subir à superfície, e deixamos passar algo importante. A concentração de sal nas profundezas do mar é muito alta, já comecei a desidratar. Você consegue se separar? Ou espere um pouco, eu vou te salvar. Com essa primeira experiência só preciso de 5 dias para chegar lá. É tarde demais, Yuto-kun. A essa altura, eu já terei me tornado um cadáver gigante afundando no fundo do oceano. Não há realmente outra maneira.
Não há nenhuma. Afinal, eu sou apenas uma lesma que viveu por tempo demais. Mas você é a única sábia da floresta Shikotsu. É por isso que depois que eu morrer, a paisagem única da floresta Shikotsu mudará. Não sei o que acontecerá, mas sei de uma coisa com certeza. Corra, Yuto-kun. Não se enterre aqui comigo. Yuto encarava o chão com um olhar vago. 7 anos atrás, quando ainda era um pássaro engaiolado, ele viera até ali e firmar um pacto de apoio mútuo com a lesma sábia, nunca se separando. A floresta Shikotsu havia se tornado seu refúgio confiável. Aguente firme, Katsuyu-sama. Yuto cerrou os dentes. Esperar para morrer não era o seu estilo. 4 dias. Me dê 4 dias para retornar ao fundo do oceano. Trarei um contrato de sangue de invocação em branco e o invocarei de volta à superfície. Mesmo que você perca 99% da força do seu corpo, você ainda estará vivo. A voz da lesma sábia ficou mais fraca, porém ainda mais terna. Você realmente se tornou um homem admirável, Yuto-kun. Mas eu... Chega de conversa. Guarde suas energias. Yuto interrompeu, virando-se para correr para fora. Como ele havia dito, com a primeira experiência já superada e usando o chakra como se não houvesse amanhã, a velocidade de Yuto era impressionante. Ele correu como vento e logo chegou à costa. Tendo deixado um pouco de chakra naquele pequeno barco, Yuto sabia exatamente onde a lesma sábia estava. Para aumentar sua velocidade, ele até mesmo desbloqueou seu renascimento da criação, liberando o chakra sem pausa, sem deixar tempo para descansar. Às 21 horas do terceiro dia, Yuto retornou ao local. Mas ele não mergulhou no mar. Permaneceu em silêncio no pequeno barco, contemplando a cena. O mar escuro estava pontilhado de fragmentos de pele lisa e maciça em membros. A luz do sol atingia a superfície, projetando ondulações perfeitas, semelhantes a girassóis perseguindo o sol. A lesma sábia não escolheu ser enterrada nas profundezas escuras do mar, mas em vez disso, morreu sob a luz escaldante do sol. Naquele breve instante, o jovem que não era mais um pássaro engaiolado pensou em muitas coisas. Ao longo dos anos, a lesma sábia sempre estivera lá, silenciosamente o apoiando. Mas no instante seguinte, Yuto enrijeceu subitamente, teleportando-se para o mar distante. Uma criaturinha pequena e tímida, geralmente tão fofa e dócil, olhou para ele. Ele se abaixou, segurando cuidadosamente a lesma do tamanho da palma da mão. Prazer em conhecê-lo. Yuto sorriu. Meu nome é Yuto Hyuga. Capítulo 226. À direita do portão principal do complexo do clã Hyuga, havia um pequeno buraco, escondido sob o mato denso, o que o tornava bastante discreto. De certa forma, esse era o lugar secreto do clã Hyuga, um local onde as crianças Hyuga guardavam seus brinquedos e por onde pequenos bilhetes inocentes eram passados. Para o clã Hyuga, rigorosamente disciplinado, o brincar era algo proibido. Todas as crianças conheciam essa base secreta, e todas as crianças eventualmente cresceriam. Portanto, todos os Hyuga sabiam da existência do pequeno buraco. Mas por mais estranho que pareça, o buraco nunca foi coberto com cimento. Permaneceu ali, testemunhando o crescimento de geração após geração, armazenando todo tipo de brinquedo. Todas as crianças que cresceram ali esqueceram-se silenciosamente deste lugar. 2 horas antes do pôr do sol, Sai se abaixou, enfiando uma bolinha de gude que ele mesmo havia feito no pequeno buraco. Ele olhou de relance para os guardas posicionados no portão do complexo e então saiu correndo. Ele correu ao longo do perímetro do complexo, deu uma volta completa e retornou ao portão ofegante, antes de entrar como se nada tivesse acontecido. Os 2 guardas Chunin no portão reprimiram o riso, mantendo os olhos fixos à frente. Operação Mármore Furtivo. Sucesso, hehe. Sai ficou secretamente encantado enquanto ele voltava para casa tranquilamente. Mãe, voltei. Ele empurrou a porta e chamou. Ao tirar os sapatos, o cheiro de comida invadiu suas narinas. Uma mulher segurando uma colher espiou para fora da cozinha. Sai, lave as mãos primeiro, lave as mãos antes de comer. Eu sei, respondeu Sai, com a voz ainda um pouco infantil devido à sua pouca idade. Depois de lavar as mãos, ele foi para a cozinha na ponta dos pés, para observar a mãe trabalhar. Com 3 anos e meio, Sai ainda não sabia que para um shinobi, cortar tofu em tiras finas não era muito difícil. Ele apenas achava sua mãe incrível, manejando a faca de cozinha com tanta habilidade que o tofu se transformava em tiras finas num lampejo de luz branca. Logo todos os pratos estavam prontos, e Sai e sua mãe os levaram para a mesa. Mamãe, não estamos esperando o papai? Bem, seu pai está de serviço com Ambu esta noite. Papai está fazendo hora extra há 3 dias seguidos. Ouvi dizer que Kushina-sama está prestes a dar à luz, então a vila está reforçando a segurança. Afinal, seu pai é um jounin, ele carrega muitas responsabilidades. Mãe, o que significa dar à luz? Significa ter um bebê. Agora se apresse e coma. A mulher deu um leve tapinha na cabeça de Sai com seus achis. Nessa pequena família de 3 pessoas, não havia regra contra conversar à mesa. Sai conversava com a mãe enquanto comiam, e quando falava sobre ganhar a bolinha de gude do Takahiko gesticulava animadamente. No entanto, o menino não percebeu que quando chegaram a esse assunto, a expressão da mãe mudou repentinamente, e suas bochechas claras ficaram um pouco pálidas. Takahiko Hyuga, o jovem mestre da família principal. Ele já tem idade suficiente para brincar de bolinhas de gude. Sim, mãe, mas ele é muito pior do que eu. Sua mãe estendeu a mão em silêncio, afastando a franja do filho, com uma expressão sombria. Não havia nenhuma marca desagradável na testa do menino, um símbolo de liberdade para o clã Hyuga.
Mas, assim que o jovem mestre da família principal, Takahiko, completasse 3 anos, Sai e as outras crianças da idade apropriada passariam pelo rito de honra, gravando o selo do pássaro engaiolado, e a partir daquele momento, suas vidas estariam nas mãos da família principal. Mãe, o que foi? As bochechas de Sai estavam inchadas como as de um sapo no campo. Não é nada. Sua mãe rapidamente retirou a mão como se tivesse ficado chocada. Apresse-se e coma. Sai piscou sem entender as ações de sua mãe, mas obedeceu, assentindo com a cabeça e terminando de comer todo o peixe grelhado e o tofu. Mesmo no ilustre clã Hyuga, uma criança de 3 anos e meio não tinha muitas tarefas de estudo. Sob a orientação de sua mãe, Sai revisou os pontos vitais do corpo humano, e depois se lavou antes de ir para o quarto dormir. Rugido, uivo. De repente, um rugido mais aterrador que um trovão sacudiu a terra. Sai acordou sobressaltado, agarrando-se ao corpo com medo. Uma sensação pesada e sufocante quase o afogou ali mesmo. Sai ofegou em busca de ar, contorcendo-se de dor. Naquele momento ele não sabia que aquele sentimento era o chakra da raposa de 9 caudas, repleto de ódio e fúria. Rugido. Um vendaval uivante sacudiu a casa de Sai, as janelas se estilhaçaram instantaneamente e o vento invadiu a casa trazendo cacos de vidro afiados como facas. Sai. No momento de crise, sua mãe rompeu pela porta, atirando-se sobre Sai. Os estilhaços de vidro poderiam facilmente matar uma criança, mas não eram suficientes para serem fatais para um shinobi adulto. Ruído, ruído. O sangue espirrou e as costas de sua mãe ficaram encharcadas de sangue quando os estilhaços de vidro perfuraram sua carne, atingindo o osso. Ela soltou um gemido abafado, abraçando o filho ainda mais forte. Mãe, mãe, sangue. Sai, está tudo bem. Sua mãe levantou a cabeça, sorrindo para ele apesar da dor. Mamãe é uma adulta forte, sabia? Nesse instante, a extraordinária força física do clã Hyuga entrou em ação. Ela flexionou os músculos, expulsando os cacos de vidro, e se aconchegou com o filho em um canto. Através da parede destruída, a mãe e o filho avistaram a raposa de 9 caudas que parecia um deus. A besta de cauda laranja, o clã em pânico, o rugido do ninjutsu. Gritos e fúria tomaram conta da pacífica vila de Konoha. Naquela noite, o sangue estava destinado a manchar a pedra Okage. Está tudo bem, Sai. Sua mãe se moveu novamente, encontrando um lugar mais seguro, abraçando o filho com força. Uma coragem infinita emanou do corpo daquele shinobi Hyuga. O Okage-sama está lá, assim como Hiruzen-sama e Utu-sama e Tsunade-sama. E não importa o que aconteça, mamãe sempre estará ao seu lado. O corpo trêmulo de Sai foi se acalmando aos poucos. Ele sentiu que o abraço de sua mãe era o porto mais seguro do mundo e que aquela raposa terrível não lhe faria mal. Ele não sabia quanto tempo havia passado quando a tempestade gradualmente se acalmou e o chakra aterrador, tão profundo quanto o oceano, desapareceu repentinamente. Mesmo no distante complexo do clã Hyuga, mãe e filho podiam ouvir os gritos de "É o deus voador do trovão do Okage-sama". Após algum tempo percebendo que a raposa de 9 caudas de fato havia deixado a vila, sua mãe finalmente colocou Sai no chão. "Fique aqui, Sai, a mamãe vai sair para verificar a situação. Não se preocupe comigo, sua mãe é uma adulta muito forte." Ela riu, tirou um pequeno ursinho de pelúcia do bolso e o colocou em seus braços. "Eu ia te dar isso de surpresa no seu aniversário semana que vem, mas a Sai foi tão corajosa agora. Você já é um homenzinho de verdade. Meninos corajosos merecem uma recompensa." Antes que Sai pudesse dizer qualquer coisa, viu sua mãe saindo correndo. Ele agarrou o ursinho de pelúcia, tentando ansiosamente seguir o rastro, mas como uma criança da idade dele conseguiria acompanhar um shinobi adulto? Num piscar de olhos, ele foi deixado para trás, e Sai, sentindo-se impotente, só pôde voltar para o seu quarto, cuidando dos ferimentos recentes e esperando que sua mãe retornasse logo. Ele era muito jovem e havia sido atingido pelo chakra da raposa de 9 caudas, o que o deixou mentalmente exausto. A princípio, ele apenas cochilou, mas eventualmente adormeceu sentado. O tempo passava lentamente em seus sonhos. De repente, ele sentiu o corpo queimar. Atordoado, abriu os olhos, antes que pudesse ver o que estava acontecendo, foi cegado por uma luz ofuscante. O complexo Hyuga foi consumido pelas chamas. Capítulo 227. Fogo. O fogo está se alastrando. Sai Hyuga, assustado, levantou-se de um salto e começou a abanar freneticamente as chamas distantes. Percebendo que seus esforços eram inúteis, deu um tapa desajeitado em si mesmo e vestiu-se novamente. Apesar de ter apenas 3 anos e meio, Sai, como filho de um importante clã shinobi, se recompôs rapidamente. Correu para a cozinha, molhou uma toalha e cobriu a boca e o nariz antes de sair correndo do quarto, em direção às instalações do clã. No entanto, no instante em que seus pés tocaram o caminho de pedra, Sai tropeçou e caiu no chão. Ai! Esfregando a parte traseira dolorida, seu rostinho se contorceu em dor. A luz da fogueira permitiu que Sai entendesse rapidamente o que o havia feito tropeçar. Era um dedo decepado e retorcido. Seus olhos se arregalaram de terror, e ele tentou dar um passo para trás, mas tropeçou novamente, desta vez em uma cabeça que rolava. Sai caiu com força, ficando deitado sobre as lajes de pedra, sem conseguir se levantar por um tempo.
Mas foi nesse momento que ele conseguiu enxergar tudo ao seu redor com clareza. Sangue, nada além de sangue. O clã Hyuga, que prosperara por milhares de anos, agora estava banhado em um vermelho sinistro. O chão estava coberto de membros decepados, e os sinais da batalha se estendiam do portão principal até o coração das terras do clã, dizimando toda a vida em seu caminho. Mãe! Sai cambaleou e se levantou com medo, pânico e preocupação corroendo sua alma como formigas. O menino de 3 anos e meio corria pelos terrenos do clã em chamas, tropeçando enquanto faíscas do fogo chamuscavam seus cabelos. No entanto, Sai parecia alheio à dor lancinante, movido por uma vontade desesperada e frenética. Por que as terras do clã haviam se transformado nisso? Ele não sabia. Quem matou todos eles? Ele não sabia. Onde estava a mãe dele? Ele não sabia. Sai não sabia de nada. Ele era simplesmente impulsionado por uma determinação feroz. Se nada mais tivesse acontecido, esse menino teria morrido queimado vivo no incêndio. Mas Sai sobreviveu, porque ele encontrou alguém. Por trás de uma formação rochosa no terreno do clã, um jovem emergiu lentamente. Ele era o tipo de pessoa que você jamais esqueceria depois de vê-lo. Seus longos cabelos chegavam até a cintura, e seu kimono vermelho sangue contrastava com seu belo rosto. Finalmente te encontrei. O jovem falou suavemente, agarrando Sai. Num instante, eles romperam as chamas e chegaram em frente ao salão principal do clã. Com um clique, o belo jovem acionou um mecanismo, revelando uma câmara subterrânea profunda. Entre. A julgar pelo seu tamanho, você é definitivamente mais baixo do que a pessoa atrás de mim. Você é Yuto-sama. Eu o vi nas pinturas. O jovem era esperto para sua idade, agarrando-se às roupas do rapaz e implorando com urgência. Você pode encontrar minha mãe? Ela? Yuga, certo? O pássaro na gaiola, manchado de sangue, falou baixinho. Ela disse que seu filho tinha acabado de completar 3 anos e com certeza seria mais baixo que este pergaminho. Então ela me implorou para encontrar você. Eu aceitei o pedido dela antes de... Ele fez uma pausa, um lampejo de emoções complexas passando por seus olhos antes de matá-la. Sai foi atingida por um raio, incapaz de compreender as palavras do jovem. Matou? Matou quem? Yuto-sama é o orgulho da família secundária, então ele deve ter matado o inimigo, certo? Mas pelas palavras dele. Disse o jovem, empurrando-o gentilmente. É perigoso lá fora com fogo. Sai, atordoado e confuso, entrou na câmara subterrânea. Só depois de estar lá dentro é que gritou freneticamente. Yuto-sama, pode me ajudar a encontrar minha mãe? Ele não recebeu resposta. Mas pouco antes da porta do quarto se fechar, o jovem se virou para olhar para o menino. Ao contrário do kimono vibrante manchado de sangue, a expressão no rosto do pássaro na gaiola era tão transparente quanto a intenção resoluta de apagar tudo, mas por baixo dela fluía uma tristeza indescritível, como lágrimas prestes a cair. Durante muitos anos depois disso, Sai Hyuga acreditou que aquela tristeza inesquecível era uma alucinação que tivera devido aos eventos traumáticos de sua infância. Bang! A porta se fechou e a última criança Hyuga que atendia aos critérios de sobrevivência entrou na câmara. Sai ficou parada ali, olhando fixamente para a porta grossa e isolada, antes de descer lentamente os degraus. Gritos de desespero ecoavam pela câmara subterrânea. Ao se aproximar, Sai viu que a sala estava cheia de crianças da sua idade. Além das crianças, havia também mulheres grávidas. Yuto Hyuga é um traidor. Ele matou meu pai e meu marido. Ah, papai! O líder do clã também foi morto por ele. Um dia ele queimará no inferno. O Hokage vingará o clã Hyuga. Mamãe, eu quero a mamãe. Mas será que alguém realmente consegue matá-lo? Ouvi dizer que ele massacrou toda Ambu. Uau! Gritos, maldições e soluços enchiam o pequeno cômodo, com todas as vozes convergindo para a mesma mensagem. Yuto Hyuga traiu a vila, massacrou o clã e matou todos, exceto aqueles que estavam escondidos ali. Sai caiu no chão com o rosto pálido, mas não gritou como as outras crianças. Ele apenas apertou a orelha do seu urso de pelúcia com força, mordendo o lábio. Após o que pareceu uma longa espera, talvez 2 horas, talvez 4, a porta da câmara abriu-se novamente. Como disse Yuto Hyuga, as crianças e as mulheres grávidas estão todas na câmara. Tragam-nas para cima. Vamos levá-las primeiro para o hospital. Os shinobi de Konoha entraram, um a um, carregando os sobreviventes do clã Hyuga para fora. Sai sentiu o chão firme sob seus pés. A essa altura, o céu havia clareado e a luz do sol banhava as vastas ruínas em ouro. Até onde a vista alcançava, os edifícios estavam desmoronados e destruídos. As outrora grandiosas terras do clã Hyuga tornaram-se coisa do passado da noite para o dia. De repente, Sai ficou agitado, se soltou da enfermeira e correu para o meio das ruínas, cavando freneticamente entre os escombros com suas mãozinhas. Não faça isso, criança. Assim que as mãos de Sai foram cortadas e começaram a sangrar, uma voz antiga soou atrás dele. O traidor usou a carne de seus parentes. Embora possa parecer cruel, o falecido jamais retornará. O corpo de Sai tremia, mas ele não interrompeu seus movimentos. Os olhos do terceiro Hokage se nublaram de tristeza. Ele deu uma tragada em seu cachimbo e continuou a consolá-lo. Criança, no mundo shinobi, existe um lugar chamado Terra Pura. Após a morte, as pessoas entram lá e continuam a existir de uma maneira completamente diferente. Dizem que a poeira da Terra Pura se reflete no céu do mundo shinobi, formando as estrelas que vemos à noite. Sim, sua família está te protegendo lá do céu. Onde houver pessoas, as folhas flutuarão, e a sombra do fogo iluminará tudo. Sim, criança, os que partiram estão sempre conosco.
Sai levantou-se de repente e caiu no chão com um baque surdo. Em algum lugar entre as ruínas, a voz do menino, perdida no desespero, misturou-se ao vento e desapareceu num instante, ouvida apenas pelo próprio mundo. Mas eu ainda quero te ver de novo, mãe. Capítulo 228. Essas são as pessoas. Shizue Uchiha entregou a lista ao seu subordinado. Deixe o Okage ver isso. Ele fez uma pausa antes de acrescentar suavemente. Sai-kun, sua inscrição foi aprovada. Você se juntará à equipe nesta missão. O garoto que usava uma máscara com rosto de raposa fez uma profunda reverência. Comandante, provarei com a minha vida que sua decisão foi correta. Após sair do escritório de Shizue, Sai subiu as escadas e bateu em uma porta. Com a permissão concedida, ele entrou. Dentro do escritório do Okage, Orochimaru estava sentado atrás da mesa, sua pele pálida e rosto severo inconfundíveis. Seus olhos dourados, semelhantes aos de uma serpente, brilhavam com uma intensidade cortante. Mesmo tendo se tornado o quinto Okage, Orochimaru ainda emanava uma aura perigosa que fazia os outros estremecerem. Okage-sama. Sai Yuga apresentou o pergaminho com ambas as mãos. Esta é a lista de reforços. Orochimaru pegou o objeto e com um simples olhar, percebeu o nome de Sai. Ele ergueu uma sobrancelha, encarando o garoto à sua frente. No entanto, Sai, usando a máscara de raposa, permaneceu em silêncio, com a cabeça baixa, sem demonstrar qualquer emoção. Nada mal. Não me admira que tenha conseguido persuadir seu comandante. Orochimaru fez um elogio morno antes de acenar com a mão. Vá se despedir da sua família. Embora a situação geral esteja resolvida, esta é a sua primeira vez no campo de batalha. É muito diferente das operações da Anbu. Sim, Okage-sama. Sai soltou um suspiro de alívio ao sair do prédio do Okage. Caminhando pela rua, percebeu que suas roupas estavam encharcadas de suor. Olhando para a pedra Okage, ele pensou que as habilidades dos artesãos eram medíocres. Eles não haviam capturado nem um décimo da presença imponente do quinto Okage. Sai percorreu o mercado com uma facilidade impressionante, comprando dorayaki na rua Leste de Ferro, pequenos moinhos de vento em Nambou e Kunai e Shuriken no lado direito do complexo Uchiha. Quando sua carteira ficou vazia, ele voltou para casa com a mochila cheia. Sai-ni está de volta. Sai-kun, você trabalhou muito. Sai-kun, por que você comprou tantas coisas de novo? Sua mesada não é muita coisa. No amplo pátio, mulheres e crianças olhavam para Sai com confiança e respeito. Não é nada. Estou saindo em uma missão, então comprei algumas coisas para todos antes de partir. Onde está o Neji? Nejini ainda está treinando nos arredores da vila. Uma garotinha, que mal chegava à altura do ombro de Sai, enfiou um dorayaki na boca, com os olhos semicerrados de alegria. Certo, darei a ele essa bandagem quando ele voltar. É uma boa que trouxe da terra do relâmpago. E Maimi, coma devagar. Sai deu um tapinha na cabeça da menina, depois sentou-se no tatame, sorrindo enquanto observava todos. Todos na casa, assim como ele, tinham olhos completamente brancos. Este era o lar dos remanescentes do clã Hyuga. Desde que o complexo do clã foi incendiado, as mulheres grávidas e as crianças foram realocadas por Hiruzen para viverem aqui. 6 anos se passaram, e as condições oferecidas pela aldeia não eram ruins. Sai, vem aqui um instante. Uma senhora idosa num canto acariciava delicadamente um pedaço de tecido fino. Ela lançou ao menino um olhar significativo. Os dois conscientemente foram para uma pequena sala lateral e se ajoelharam um de frente para o outro. Sai, você vai para o campo de batalha? Sim. O menino coçou a cabeça. A aldeia concordou com o meu pedido. Amanhã, irei com o ministro. Como eles podem fazer isso? Os olhos de Maya Yuga ficaram vermelhos enquanto ela rangia os dentes. Você tem apenas 9 anos. Isso é realmente um problema? Na época do primeiro Okage, até crianças de 5 anos podiam aprender ninjutsu e ir para a batalha. Sai, você não pode ficar? Eu posso implorar ao Okage-sama. Não, talvez seja mais fácil persuadir o terceiro Okage. Não precisa me convencer, Maya-san. Sai sorriu com um tom firme e claro. O país da água está prestes a cair. Nesta batalha para destruir Kirigakuri, o Byakugan precisa estar presente. Além disso, todos na vila estão lutando na linha de frente. O clã Uchiha realiza funerais a cada 3 dias. Se não enviarmos ninguém, as pessoas vão falar. Mas, murmurou a mulher tentando conter as lágrimas. Sinto muito. Se eu fosse mais forte, se eu fosse uma Jounin. Antes que ela pudesse terminar a frase, o rapaz durão a abraçou. Maya-san, não se subestime. Depois que o complexo foi incendiado, você ficou na linha de frente e criou nós, pirralhos, para sermos crianças saudáveis e fortes. Sai ergueu o olhar, exibindo um sorriso radiante que seus camaradas da Anbu jamais viriam. Aos meus olhos, você é muito mais incrível que o Okage-sama. Tarde da noite, Sai terminou seu treino noturno e voltou para seu quarto. Ter um quarto só para si era um luxo. Na empobrecida residência Hyuga, o espaço era limitado e a maioria das pessoas tinha que compartilhar os dormitórios. Ter um pequeno quarto só para si era um privilégio extraordinário. Com apenas 9 anos, Sai Yuga já era o melhor lutador do agora reduzido clã Hyuga. Ele se tornou um Chunin no ano passado e recebeu permissão para se juntar a Anbu, com um futuro brilhante pela frente. Entre os de sua idade, o único que poderia superá-lo era Itachi Uchiha, que era 17 meses mais velho. De volta ao quarto, Sai esfregou os ombros, lavou-se e foi direto para a cama. Para um shinobi, tornar-se famoso ainda jovem não era fácil.
Isso era especialmente verdade para os remanescentes do clã Hyuga, que haviam perdido a maior parte de suas técnicas secretas e não tinham ninguém para guiá-los. O nível de esforço que Sai dedicava era intenso, com seu treinamento beirando a autotortura. Quando o primeiro raio de luz atingiu o rosto de Sai, ele se levantou sobressaltado, sem demonstrar qualquer intenção de dormir até mais tarde. Rapidamente se vestiu, lavou o rosto, pegou sua mochila de ferramentas ninja que havia preparado na noite anterior e saiu da residência Hyuga. Dizia-se que nos dias que antecederam a queda do clã, os membros recém-chegados eram convocados à residência do líder para receberem conselhos e, às vezes, até mesmo aprenderem alguns truques para sobreviver. Mas para o atual clã Hyuga, o aconselhamento pré-batalha havia se tornado um luxo impossível. O clã tinha apenas alguns membros restantes, sem um único shinobi experiente entre eles. Contudo, Sai não era do tipo que se detinha em glórias passadas. Ele atravessou rapidamente as ruas da manhã e logo saiu da vila. No portão, muitos shinobi de Konoha já estavam reunidos, dispostos em formação radial. No centro estava, naturalmente, o líder da Anbu, Shizui Uchiha. Como um dos subordinados mais próximos de Shizui, Sai desfrutava de vários privilégios invisíveis. Ele abriu caminho pela multidão, aproximou-se de Shizui e o cumprimentou respeitosamente antes de se posicionar em seu lugar. Após mais meia hora, a equipe de reforço estava totalmente reunida. Shizui abriu os olhos semicerrados e desembainhou a espada curta das costas. Em nome da vontade do fogo, vamos partir. Ele estalou os dedos, fazendo a lâmina vibrar. Em 3 dias, a Vila da Névoa será história. Capítulo 229. Sai Hyuga nasceu para ser uma shinobi. Deixando de lado todas as definições filosóficas em termos práticos, um excelente shinobi pode ser descrito com uma palavra: forte. Resiliência mental, domínio do ninjutsu, proeza física, velocidade de refinamento de chakra. Seja por talento inato ou esforço incansável, Sai era um gênio, alcançando 90 em 100 em todas as dimensões. Na verdade, sua capacidade de aprendizado também era excepcional. Enquanto seguia os reforços para o leste, ele observou o comportamento de Uchiha Shizui, o chefe da Anbu, que os liderava. Planos de alocação de pessoal, decisões em emergências, frequência de comunicação com a retaguarda. Aos 15 anos, Uchiha Shizui, conhecido em todo o mundo shinobi como Shunshin, era uma figura de enorme prestígio político e proeza em combate. Verdadeiramente um indivíduo formidável. Sai absorvia conhecimento como uma esponja. Se o clã Hyuga ainda estivesse em seu auge, os anciãos responsáveis pelo ensino teriam transmitido grande parte desse conhecimento. No entanto, o clã Hyuga havia entrado em declínio, e Sai teve que recorrer a roubar, o que podia sem qualquer pudor. Shizui percebeu a intenção do garoto e frequentemente explicava as coisas em detalhes, desmembrando conceitos complexos para que Sai pudesse entendê-los mais diretamente. Sai não era tolo, ele reconheceu o favor que Shizui lhe estava demonstrando. Mas além de seu talento notável, ele não tinha mais nada de valor, então mergulhou nos estudos, guardando aquela gentileza no fundo do coração. As tropas de reforço partiram dos portões da aldeia, avançando em ritmo acelerado com períodos de descanso escalonados, tornando essa marcha ainda mais árdua do que uma guerra típica. No entanto, os rostos desses shinobi de Konoha mostravam poucos sinais de cansaço. Em vez disso, havia uma excitação peculiar. Eles tinham todos os motivos para estarem entusiasmados. Porque desta vez a tarefa dos reforços de Konoha era singular: auxiliar as forças da linha de frente a romper a última linha defensiva do País da Água e destruir Kirigakuri. O equilíbrio entre as 5 grandes vilas shinobi e as 5 grandes nações durou mais de 60 anos. No entanto, em apenas 3 dias, essa situação atual aparentemente inabalável poderia se tornar coisa do passado. Ninguém esperava que as coisas chegassem a esse ponto. Há 2 anos, no 63º ano de Konoha, o 5º Mizukage, Mangetsu Ozuki, foi controlado por Zetsu. Ele selou a 3 caudas dentro de si e então semeou o caos em Konoha. No fim, tanto ele quanto a besta pereceram no País do Fogo. Os shinobi de Kirigakuri que o seguiam testemunharam tudo naquela noite. Embora não tenham retaliado imediatamente devido à força esmagadora de Konoha, as sementes do ódio foram plantadas. Quando a 6ª Mizukage, Meiterumi, assumiu o poder, as sementes do ódio cresceram até irromperem, dando origem ao fruto da guerra. Na verdade, o mundo shinobi ainda está dividido sobre a verdadeira causa da guerra água-fogo. Inicialmente, ambos os lados demonstraram relativa contenção. Kirigakuri queria apenas a devolução do corpo de Mangetsu, e Konoha, não querendo insistir mais, entregou-o após negociações. Mas o que se seguiu foi uma série de incidentes inesperados. A equipe que escoltava o corpo desapareceu completamente, o enviado do País do Fogo estacionado no País da Água sofreu um colapso mental, a Anbu de Konoha descobriu comunicações secretas entre Kirigakuri, Komogakuri e Wagakuri, e a 6ª Mizukage, Meiterumi, quase foi assassinada. Um após o outro, esses incidentes constantemente desgastavam os nervos de ambas as aldeias. Embora alguns suspeitassem que uma força invisível pudesse estar instigando o caos, sem provas concretas e com o crescente ódio entre as duas aldeias atingindo seu ápice, nada conseguia acalmar a situação. Assim, a guerra eclodiu no início da primavera do 64º ano de Konoha. O que começou como invasões exploratórias logo se transformou em batalhas sangrentas em larga escala. Essa guerra entre água e fogo já durava 1 ano e meio. Agora, no 65º ano de Konoha, a situação havia se tornado cristalina.
Konoha, como um leão feroz, dizimava continuamente as forças de Kirigakuri, empurrando as linhas de frente para nordeste a partir do País das Águas Quentes. O País da Água recuou passo a passo. O País do Fogo investiu pesadamente na construção de navios de guerra, permitindo que os shinobi de Konoha navegassem pelo mar e marchassem para o coração do País da Água, avançando em direção a Kirigakuri com grande ímpeto. No mês passado, os anciãos de Kirigakuri enviaram uma humilde carta pedindo paz e oferecendo imensos benefícios em troca de o País do Fogo cessar seu domínio crescente sobre a morte. Contudo, Konoha não cessou seu ataque. O quinto Hokage, Orochimaru, o antigo terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, o líder da Anbu, Shizui Uchiha, e os chefes dos principais clãs shinobi concordaram que interromper a guerra naquele momento seria uma tolice. Kirigakuri e Konoha já haviam formado uma rixa sangrenta. Tanto Yagura Karatashi quanto Mangetsu Ozuki morreram pelas mãos de Konoha, e milhares de shinobi de Kirigakuri, incluindo os 7 espadachins da névoa, sucumbiram às kunais de Konoha. Mesmo durante as 3 grandes guerras shinobi anteriores, Kirigakuri não havia perdido tantos companheiros preciosos. Além disso, todas essas vidas foram perdidas para uma única vila, Konoha. Os laços do ódio uniram as duas vilas, tornando-se impossíveis de romper. Como não conseguiram resolver o problema, Konoha decidiu aniquilar Kirigakuri completamente. Com essa determinação, Konoha utilizou o que restava de suas forças de reserva, formando uma unidade de reforço para seguir rumo ao País da Água. A velocidade era essencial, e nesta batalha final para aniquilar Kirigakuri, a importância da velocidade era ainda maior. Para destruir Kirigakuri e quebrar o equilíbrio entre as 5 grandes nações e vilas, outras forças poderosas certamente interviriam. Para evitar interferências estrangeiras, Konoha precisava concentrar suas forças na destruição de Kirigakuri em primeiro lugar. Uma vez que detivessem a iniciativa, seja dividindo o País da Água ou negociando outros termos, o País do Fogo permaneceria em uma posição invencível. Por essa razão, Sai pretendia fazer seu nome nessa batalha final, para restaurar o prestígio do clã Hyuga. Konoha lutava com mais ferocidade a cada dia que passava, quase esmagando o inimigo no campo de batalha. Todos os clãs shinobi enviavam pessoas para ganhar méritos, e embora o clã Hyuga tivesse sofrido uma queda, não havia perecido. Eles não podiam simplesmente se esconder. Além disso, Kirigakuri ainda era uma poderosa vila shinobi, não um cordeiro para o abate. Durante esse ano e meio de Guerra da Água e do Fogo, muitos shinobi de Konoha caíram diante das forças de Kirigakuri. A pedra memorial da vila recebeu muitos nomes novos, e não seria bem visto se o clã Hyuga permanecesse invisível durante todo o conflito. A marcha forçada durou 1 dia e meio, com Shizui liderando os reforços através da fronteira do País do Fogo e de vários pequenos países vizinhos, chegando rapidamente ao litoral. Aqui, numerosos navios de grande porte estavam ancorados. O País da Água era uma vasta ilha isolada. Embora os shinobi pudessem andar sobre a água, a distância era muito grande. Mesmo que conseguissem correr até o campo de batalha, teriam pouco chakra restante. Para atravessar o mar na Guerra Água-Fogo, o daimyo do País do Fogo financiou a construção de muitos navios de guerra, permitindo que os shinobi de Konoha cruzassem o mar. Descansem por meia hora, disse Shizui após conversar com o responsável pelos navios. Virando-se, deu as instruções às tropas. A situação na Terra da Água é muito complexa. Embora nossas forças estejam atacando a última linha defensiva de Kirigakuri, não podemos descartar a possibilidade de que o inimigo tenha algumas cartas na manga. Descansem por 15 minutos e depois passem os próximos 15 minutos familiarizando-se com a navegação marítima. Precisamos chegar ao campo de batalha ao pôr do sol e encontrar o terceiro Hokage. Capítulo 230. Shizui. Hiruzen deu uma tragada seca em seu cachimbo, com o olhar distante enquanto contemplava Kirigakuri escondida na escuridão. Você acha que algum dia conseguirei aproveitar minha aposentadoria? O garoto de cabelo curto coçou a cabeça. Talvez, se nada de inesperado acontecer. Assim que vencermos esta guerra, poderemos voltar. Você é honesto, sabe usar a palavra, talvez. O velho deu uma risadinha. Se fosse Orochimaru, ele provavelmente faria um monte de promessas vazias. Não se deixe enganar por sua frieza, ele é na verdade bastante ardiloso. Ao ouvir seu antigo superior falar mal do atual, Shizui só pôde ficar parado e sorrir amargamente. Mas de fato, o outro lado está ficando sem opções. Hiruzen exalou uma baforada de fumaça branca. É uma pena. Eu nunca imaginei que a primeira grande vila shinobi a ser destruída seria Kirigakuri. Enquanto isso, a menos de 1,5 km do centro de comando da linha de frente de Konoha, Sayuga encarava a escuridão distante. Assim como Konoha, Kirigakuri possuía uma barreira sensorial, mas, diferentemente da de Konoha, a barreira de Kirigakuri produzia uma vasta quantidade de névoa, ocultando a vila em um denso nevoeiro como um monstro gigante que engole nuvens. No entanto, tanto os shinobi de Konoha quanto os de Kirigakuri sabiam que não demoraria muito para que a vila, que existia há 57 anos, fosse invadida pelo exército de Konoha e se tornasse história. Uma vez que o Monte Shigeru fosse destruído, o caminho para Kirigakuri estaria livre, sem mais obstáculos. Poderia haver batalhas brutais nas ruas da vila, mas comparados à glória de destruir Kirigakuri, esses sacrifícios valeriam a pena. Capitão. Nesse instante, uma voz feminina soou atrás de Sai. O comandante convocou uma reunião de estratégia. Todos os capitães Chunin devem comparecer. Entendido.
Sai assentiu levemente, deu algumas instruções e então dirigiu-se ao centro de comando. Após verificar sua identidade, ele ficou em um canto da sala. Havia muitas pessoas lá dentro, incluindo quase 50 Uchihas de cabelos e olhos negros. Tratava-se de uma reunião de elite, exclusiva para capitães Chunin, o que destacava o significativo poder de combate que o Sharingan adicionava à batalha. O impressionante avanço de Konoha durante a Guerra Água-Fogo, até chegar às portas de Kirigakuri, deveu-se em grande parte ao clã Uchiha. No centro da sala estava Hiruzen Sarutobi, o comandante supremo, com Shizui Uchiha, o chefe da Anbu, ao seu lado. Do outro lado estavam Huri Mochizuki e o vice-comandante Mutan Aburami, bem como Itachi Uchiha, que era apenas um ano mais velho que Sai. Além deles, havia vários outros Jounin de alta patente. As forças de Konoha reunidas no Monte Shigeru eram mais do que suficientes para arrasar Kirigakuri, capazes de lidar com ameaças de todos os níveis. Ao entrar, Sai foi observado por muitos shinobi discretamente. Como o primeiro órfão do Byakugan a alcançar fama após a queda do clã Hyuga, ele já estava acostumado aos olhares curiosos e minuciosos que recebia com apenas 9 anos de idade. Ai! Hiruzen pigarreou 2 vezes, silenciando os murmúrios na sala. Ele falou calmamente: atacaremos o Monte Shigeru em 5 horas. Amanhã ao amanhecer, a vanguarda deve pisar em Kirigakuri. Uma frase simples, mas que representou uma sentença de morte para Kirigakuri. O silêncio tomou conta da sala, uma densa aura assassina pairando no ar. Através de seus olhos brancos e puros, Sai pôde ver o fluxo sanguíneo de muitos shinobi acelerar ligeiramente. Os músculos do menino se tensionaram instintivamente, influenciados pela atmosfera. Shizui, revise as táticas. O garoto de cabelos curtos respondeu à ordem de Hiruzen e então desenrolou um pergaminho, articulando as rotas de marcha previamente preparadas. A reunião de estratégia durou menos de 10 minutos. A cada esquadrão foi atribuída a posição mais adequada. Sai saiu com a multidão e reuniu sua equipe. Além de Sai, a equipe era composta pelos genins Isakazu Sarutobi e Natsuki Uchiha, ambos um pouco mais velhos que Sai, tendo se formado na Academia Shinobi naquele mesmo ano. A composição da equipe deixava claro que o esquadrão de Sai era uma unidade de elite. Todos os membros pertenciam a clã Shinobi, e a equipe foi formada às vésperas da batalha decisiva em Kirigakuri. Contanto que sobrevivessem, eles conquistariam uma marca prestigiosa em seus registros. Capitão Sai. Isakazu Sarutobi e Natsuki Uchiha o trataram com bastante respeito, conhecendo a reputação de Sai por desafiar alunos mais velhos durante seu tempo na Academia Shinobi. Descansem aqui por 4 horas. Sai entregou um mapa desenhado à mão a seus 2 subordinados. Esta é a rota de ataque. Decorem-na e queimem-na depois. Fazemos parte da segunda frente sob o comando da Capitã Huri. O estilo de combate dela é muito direto. Certifiquem-se de preparar seus kits médicos e manter seus comprimidos de soldado na boca. Sim, capitão. Os 2 genins pegaram o mapa e o memorizaram em silêncio na frente de Sai. O tempo passou lentamente. 4 horas depois, Sai conduziu seus 2 subordinados em direção ao ponto de encontro. Após mais 10 minutos, todos os shinobi da segunda frente estavam reunidos. Já passava da meia-noite, a lua cheia brilhava no céu. Uma garota de cabelos brancos, vestida com uma armadura verde, estava à frente do grupo, encostada preguiçosamente em uma árvore, com os braços cruzados e os olhos fechados. Para o shinobi, as chamadas tropas de linha de frente não exigiam táticas muito complexas. Podiam ser resumidas em uma frase: seguir o líder e avançar. No silêncio, um farfalhar ecoou pela floresta enquanto as tropas de assalto, lideradas por Shizui Uchiha, avançavam. Em seguida vieram as unidades de ataque de longo alcance, os esquadrões de táticas especiais e as primeiras tropas de combate da linha de frente. Bum! De repente, o Monte Shigeru irrompeu em chamas deslumbrantes, com uma densa fumaça impregnada de fumaça e cheiro de sangue subindo aos céus. Mesmo a vários quilômetros de distância, o acampamento de Konoha podia vê-las claramente. Cobrar! Huri deu a ordem friamente, seguindo rapidamente a vanguarda. Todos os seus subordinados, incluindo Sai, lançaram seus próprios ataques. O menino formou um selo com a mão, as veias saltando nos cantos dos olhos enquanto sua visão de 360 graus se expandia, não deixando pontos cegos. Vendo tudo com clareza. Após a queda do clã Hyuga, nenhuma das crianças restantes possuía o selo do pássaro engaiolado, com exceção de algumas mulheres grávidas. 1 quilômetro, 500 metros, 300 metros, 100 metros. Sai contava silenciosamente a distância enquanto ele e seus camaradas corriam para o campo de batalha. Assim que a batalha no Monte Shigeru começou, rapidamente se transformou em um confronto feroz. O shinobi de Konoha e Kirigakuri se misturaram como 2 líquidos, dividindo-se em esquadrões. Morrer! Huri gritou, seus cabelos brancos dançando como chamas enquanto ela colocava a mão no chão. Centenas de espinhos de osso perfuraram a terra, empalando todos os inimigos num raio de 50 metros. O sangue jorrou, tingindo instantaneamente os ossos brancos de carmesim. Osso Vermelho, como agora era conhecida, era um título apropriado no mundo shinobi, onde os apelidos eram sempre precisos. O estilo de combate feroz de Huri fazia jus ao nome. Droga, é a Huri Mochizuki. Nosso Kekai Genkai de Kirigakuri. Maldita Konoha. Matem-na. Todos esses ladrões merecem ir para o inferno. Ao se deparar com Kirigakuri, Huri pareceu lançar um feitiço de agressividade.
atraindo inúmeros jutsus em sua direção e aliviando consideravelmente a pressão sobre os outros shinobi de Konoha. Hahaha. Você quer me matar? Depois de hoje, serei a última pessoa no mundo com Shikotsu Miyaku. A garota de cabelos brancos riu descontroladamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.